Podemos atingir. Bom dia, deputada, presidente, cumprimentar a todos. Eu queria perguntar sobre as suas recentes declarações sobre o TSE, que o ministro Alexandre de Moraes qualificou como errôneas. Como a senhora pode falar sobre esse assunto, que fique meio claro para todo mundo aqui da imprensa também? Tá bem. Primeiro é importante dizer que eu não pedi o fim da justiça eleitoral. Fui mal compreendida, foi descontextualizada a minha fala num debate sobre uma proposta específica que foi a PEC 9, a proposta de emenda constitucional 9, que dá anistia aos partidos políticos, das multas, seja de prestação de contas ou do processo eleitoral. E os partidos muito criticados, dizendo que eram multas milionárias. Eu fiz uma crítica muito dura, assim, à Justiça Eleitoral, especificamente ao corpo técnico da Justiça Eleitoral, que reiteradamente não se atém aos aspectos técnicos da prestação de contas. Coloca à vontade, faz interpretações e fere jurisprudência. Eu disse, olha, reclamam dos partidos políticos e dos valores das multas, mas nós temos um custo da justiça eleitoral. Até citei na minha fala, é 3 vezes quase o que custa a campanha eleitoral. E é verdade. Eu acho que numa democracia como nós estamos, qualquer instituição é passível de ter crítica e de ser discutida. Se os partidos podem sofrer, por que a justiça não pode sofrer, justiça eleitoral não pode sofrer ou outra instituição? Eu acho que fazer esse debate é salutar, porque, por exemplo, nós temos uma justiça eleitoral que custa 9 vezes o que custa o sistema partidário. O fundo partidário que vai ser distribuído, está sendo distribuído esse ano para os partidos, é cerca de 1.200.000. O orçamento, e está dentro do orçamento da Justiça Eleitoral, o orçamento da Justiça Eleitoral é 10,7. Então, é isso que eu quis expor, porque não pode ficar a crítica ácida só em cima dos partidos. Agora, é inconteste, eu não posso admitir um questionamento sobre a minha postura em defesa da democracia, das instituições, do processo democrático brasileiro. Tive à frente disso, não só lá atrás, no combate à ditadura, na construção da democracia brasileira, mas também recentemente, quando combati o lawfare, quando combati a prisão injusta do presidente Lula, quando disse a importância de a gente ter processos que se atenham à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Boa tarde. Boa tarde, presidente Gleisi. Boa tarde a todos. José Matheus, da Folha de São Paulo. Presidente, eu queria perguntar, reforçar um pouco na parte do posicionamento do ministro Alexandre. Como é que a senhora viu o posicionamento dele, a nota que ele soltou ontem em respeito às suas declarações? Ele classificou, inclusive, como agressões infundadas à Justiça Eleitoral. Queria que a senhora comentasse essa nota e que a senhora falasse um pouco também sobre como a senhora entende, como é que o PT entende que deve ser a escolha do presidente Lula para a Procuradoria-Geral da República, que está se aproximando da hora dessa definição. É o partido do presidente, qual é o entendimento de vocês? E queria que a senhora comentasse a nota do ministro Alexandre de Moraes de ontem. Obrigado. Da PGR, a pergunta é ao presidente, tá? O PT não faz a indicação, não. Não, primeiro é o seguinte, eu respeito muito o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele soltou uma nota, eu não sei se ele teve condições de ouvir a minha fala. Eu fiz uma fala de 15 minutos na Comissão de Constituição e Justiça, respeito o posicionamento dele. Ele foi impelido a fazer uma defesa da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, nesse calor dos debates, em cima de, muitas vezes, o que a mídia soltou da interpretação da minha fala. Eu quero ver se ainda tem oportunidade de logo conversar com ele para esclarecer isso e também ele se inteirar do que eu falei e eu poder também reiterar as críticas que eu fiz à Justiça Eleitoral, que não é a primeira vez. Já fiz essas críticas no contexto quando discutimos o fundo eleitoral nos anos passados. Já deixei clara essa minha posição. Não vejo problema, eu acho que numa democracia a gente tem, sim, que ter o direito de fazer crítica e fazer o debate. Presidente, bom dia. É o Everton, do Portal de Prefeitura. Presidente, em relação às diretrizes do PT para a conjuntura aqui em Pernambuco, quais são as diretrizes? Presidente, na sua crítica à Justiça Eleitoral, a senhora falou sobre muitas multas que têm sido aplicadas. Como tem sido esse cenário para o PT? O partido tem sido alvo de muitas multas da Justiça Eleitoral? Todos os partidos têm sido, e por isso que eu fiz a crítica, porque se exige
muito. Ou seja, o órgão técnico do tribunal entra nos mínimos detalhes, mas entra também em interpretar a vontade do dirigente, a vontade do candidato, em não aceitar, muitas vezes, as documentações que a gente apresenta. Eu vou te dar um exemplo, na questão de multa por cotas. Foi a primeira vez que a gente disputou com a cota de negros, né, as eleições estaduais. Então, como que é a cota? É por autodeclaração. Então, o candidato, a candidata se inscreve e diz, eu sou negro, eu sou pardo. Se autodeclara, manda para o partido. Nós tivemos 49% de candidaturas negras e pardas autodeclaradas. A nossa Secretaria de Combate ao Racismo disse, olha, tem coisa errada aqui, porque a gente pega a fotografia dos candidatos. Tivemos um bom número de candidaturas que não era negra nem parda, que a pessoa se autodeclarou, porque na cabeça, espertamente, achou que ia ter um dinheiro a mais. Né? Que não era assim, era a repartição do fundo, considerando as candidaturas. Nós pegamos a nossa Secretaria de Combate ao Racismo e fizemos um levantamento, uma verificação das candidaturas. É um pouco o que acontece com as cotas das universidades. Então, o vestibulando vai lá e se autodeclara, negro ou pardo, faz o vestibular. Depois, a universidade ela tem uma comissão de averiguação para saber se... Eu já vi muitos estudantes não serem matriculados porque entraram na universidade pela cota de negros e pardos sem ser. Então, nós fizemos dentro do partido e chegamos à conclusão que nós tínhamos 32% de candidaturas de negros e pardos. Oficiamos ao TRE de forma documentada, com foto, com tudo, e pedimos para o TSE reconsiderar, porque senão nós íamos estar distribuindo verba errada para um candidato que não era negro, uma candidata, sendo que ele era branco. Bom, o TSE não aceitou, simplesmente que disse não, que valia a autodeclaração e aplicou multa. Isso não está certo, não está justo, porque fere as candidaturas. Você vai ter que colocar dinheiro em candidatura que não é negra e nem parda, como se fosse. Então, esse é um problema que a gente enfrenta. Eles vão fazendo as regras e vão colocando. E aí se critica os partidos. Ah, mas são milhões, são não sei o quê. Sim, mas e os bilhões também que eles têm na estrutura? Por isso que eu falei. Então, eu vou voltar a falar. Hoje, o orçamento do TSE é de 10,7. O orçamento dos partidos, do fundo partidário, para distribuir entre todos os partidos, é 1,2. Você pode dizer, tem eleição, claro, na época da eleição tem uma verba a mais para os partidos, tem uma verba a mais para a justiça eleitoral. Claro que eles têm processo de urna eletrônica, tem tudo, mas, sabe, a gente tem que olhar isso, tem uma coisa que não está bem medida. E foi essa crítica que eu fiz, porque senão fica só em cima dos partidos, como se os partidos políticos fossem a coisa mais errada do processo. Sem partido político não tem democracia, não existe democracia. Assim como é importante a justiça eleitoral, é imprescindível os partidos. E eles não podem ser constantemente criminalizados. Não está certo isso, se criminalizar a política, se criminalizar os partidos. A gente não faz política individual só. Né? O ataque aos partidos individualiza a política tem que ser de projeto. Então, foi nesse sentido que eu fiz uma defesa muito contundente, né, contra essas multas, e a gente conseguiu avanço importante nesse primeiro momento do relatório do relator na PEC, que acho que vai vingar, que é a cota de cadeiras para as mulheres. 20% de cadeiras, ou seja, além de disputar na cota de 30%, 20% das cadeiras da Câmara serão destinadas a mulheres. Hoje a gente tem 17 e poucos por cento de mulheres na Câmara, então em 26 nós vamos ter. E colocamos também 15% para as câmaras municipais. Agora a gente está correndo contra o tempo, porque isso tem que ser aprovado até o dia 6 para valer para a eleição de 24. Mas, se não, a gente já tem esse compromisso, eu espero que o plenário aprove, de ter 20% das cadeiras para as mulheres na próxima eleição.